Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais pessoas presentes no recinto. Eu também gostaria hoje de subir aqui nessa tribuna para parabenizar todos os professores, pelo excelente trabalho que eles fazem, falar sobre a profissão do professor, para homenageá-los, mas, infelizmente, nós, professores, não temos muito o que comemorar. Por isso, até hoje, eu estou assim com uma fitinha de luto aqui, porque vou ler um texto aqui que fala um pouco do professor. A contínua desvalorização da profissão docente que se manifesta não apenas na remuneração humilhante que percebe um professor, se considerarmos que nenhuma outra profissão tem sobre si a responsabilidade de educar, como compete ao professor, que além de ensinar, deve se dedicar à nobre missão de formar cidadãos. Outras carreiras com nível de estudo equivalente são muito mais valorizadas. Se uma família com 3 filhos pequenos já sente o alvoroço que se forma no lar, que outra profissão se dedica à formação de grupos heterogêneos de 30, 40, 50 crianças para educar? Um professor deve enfrentar deprimentes condições de trabalho, sala de aulas em que se amontoam diversos alunos, superlotação que impede a realização de um trabalho com qualidade, o que torna o exercício docente improdutivo e denuncia uma situação incontestável. Vivemos uma inversão de valores na sociedade. Diante de tal inversão, nos perguntamos que tipo de sociedade o país quer construir. Um país que despende exorbitantes valores para a construção de estádios de futebol, para o que os recursos financeiros são fartos, ignorando-se critérios de contestação de gastos, quando se trata de uma pequena reforma em estabelecimento de ensino, cujas dependências permanecem por décadas sem assistência e sem recursos para reformas, em um colégio público em ruínas, a palavra de ordem é que é necessário respeitar a lei da responsabilidade fiscal. Nunca existe dinheiro para se investir em educação. Por essa resposta que o administrador público cansa de usar quando se trata de interesse de uma escola, pode-se avaliar o conceito que a educação pública desperta nos homens públicos em épocas distantes do período eleitoral. Quando é período eleitoral, são várias promessas para a educação, melhores salários, melhores estruturas, mas quando passa as eleições, se esquecem de tudo. Opa, acho que eu esqueci uma folha lá. Só um minutinho aqui. A desvalorização da profissão docente não afeta apenas o professor como profissional em sua individualidade. Afeta todo o futuro de uma nação, na medida em que, se a carreira docente não é atraente, não atrai os melhores talentos que disputariam uma vaga em concurso público que acene com salários mais convidativos e o ensino cada vez menos valorizado, cada vez mais estigmatizado. Já não estimula os jovens a abraçarem essa carreira que, assim, decai porque não logra despertar a vocação para a missão de educar. A educação de qualidade não é favor, não é benesse que o Estado concede ao povo. É um direito legítimo a todo cidadão. É obrigação do Estado, do município, é a devolução do pagamento de tantos impostos que todos pagam. O cidadão tem direito a professores bem remunerados e é dever do Estado exigir que os professores sejam dedicados o suficiente para poderem ofertar um ensino de qualidade. Mas indispensável também são os investimentos para a construção de mais estabelecimentos, eliminar a superlotação que cada vez mais se avoluma. É necessário repensar
valores e é necessário valorizar os pais. Em primeiro lugar, uma sociedade cujos filhos não honram seus pais é uma sociedade destinada ao caos, porque sem a instituição familiar, as referências de valor se perdem. É urgente também a revalorização da carreira docente, porque, do contrário, estaremos caminhando rumo a um país que priva seus cidadãos do direito a uma educação digna. Um estudante se dispõe de conhecimentos sólidos, em troca, transforma-se em um profissional responsável e competente para exercer uma profissão com uma bagagem de conhecimento tal que pode retribuir à sociedade com um trabalho que os enobrece e os dignifica. São cidadãos que contribuem para o engrandecimento da comunidade em que se inserem. Privando-se os cidadãos do direito de uma educação plena, condena-se o país a formar filhos incompetentes, retroage-se à mais vergonhosa barbárie. Parabéns a todos os professores e que um dia essa tão digna e importante profissão possa ter a valorização que merece. Nós temos um videozinho que eu acho que ainda vai dar tempo de passar ali. Por favor, Sr. Cláudio. Esse país produziu seu milagre. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. O magistério foi transformado em uma carreira nobre. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Os finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passar em provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Nas salas de aula, professores assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender. Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes, que vão cuidar do futuro do país. Concedo mais prazo para o nobre vereador, em virtude do tema ser importante, educação, professor, para que possa concluir sua mensagem. Só para concluir, então. Tomara que um dia a gente consiga chegar nesse patamar aí, né? Mas eu não acredito, porque, segundo
as palavras do nosso governador aqui em Brusque, né? Ele disse que a prioridade do governo é a estrutura e o desenvolvimento, e que saúde, educação e segurança pública não são prioridades do governo. Foram essas as palavras do nosso governador aqui em Brusque. Tá? Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.